Nessa semana, o adiamento dos trabalhos da CPI do Cachoeira para depois das eleições causou várias reações. Segundo integrantes da CPI, a falta de quórum motivou a decisão. Um assunto para o nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eli. Prazer estar aqui com as nossas ouvintes, espectadoras, nossos espectadores. Nosso prazer recebê-lo também aqui. Paulo, a CPI retorna depois das eleições, mas as discussões e os pontos analisados não podem ficar para trás? Então, Eli, noticiário tão importante hoje, mobilização da CUT em Brasília, metalúrgicos em campanha, bancários em campanha, daqui a pouco o debate da TVT com os prefeituráveis de Santo André, e nós vamos ter mais de uma vez de dedicar os nossos minutos aqui a corrigir as distorções do noticiário de hoje sobre a CPI. Os jornais, a maioria das rádios e TVs distorcem rotineiramente e, nesse caso, porque desde o primeiro momento tiveram muita má vontade com essa CPI, na medida em que a CPI, primeiro, aparecia com o apoio entusiasmado do Lula. Segundo, porque a CPI nasceu logo cedo com a Polícia Federal descobrindo grave envolvimento de um jornalista da Abril, da Veja, diretor da Veja em Brasília, Policarpo Júnior, que no mínimo, trocava favores há muitos anos com o chefe da quadrilha Carlos Cachoeira, a quadrilha que praticamente se apoderou do governo de Goiás, que é o governador Marconi Perillo, é um governo tucano. E não é verdade que ela esteja caminhando para a pizza. O que foi decidido, eu estive em Brasília segunda e terça, aproveitei para entrevistar vários deputados, membros da CPI. Já estava previsto que em vésperas de eleições, a imprensa sabe que o Legislativo para. O Senado, ela é uma CPI mista, o Senado já tinha uma alternância de semanas. Essa semana funcionou, é Semana da Pátria. Teria mais 2 semanas antes da eleição e há uma imensidão de números do sigilo bancário, inclusive do Perillo, que acabam de ser entregues pelos bancos e não houve tempo de estudar, ler, para que a CPI funcione. E ao contrário do que a distorção de hoje tenta dizer, a CPI ela já revelou um extraordinário êxito em pelo menos 2 pontos fundamentais. Primeiro, ela impediu qualquer chance de defesa do Demóstenes Torres, que já foi cassado, como ele próprio diz, é um cadáver político hoje. Segundo, já evidenciou que o Estado de Goiás, Marconi Perillo, estava inteiramente envolvido, para dizer o mínimo disso, pela quadrilha de Cachoeira, que nomeava, demitia secretários, controlava o sistema de segurança público, compra irregular do imóvel onde foi preso Cachoeira era a casa do governador Perillo. Então, se não houvesse esse desvio do bom jornalismo hoje, a mídia toda partidarizada, ela tem adversários e aliados, a mídia não devia ter isso, ela devia informar com objetividade todos os lados da notícia. Ela fica encobrindo isso e tenta dizer que caminha para a pizza. Pelo contrário, com esse período, no primeiro dia após o primeiro turno, estarão completados os estudos dos sigilos bancários e a CPI ainda tem até o dia 4, 5 de novembro para completar o trabalho, já estando em questão se ela caminha para uma prorrogação ou não. Não se sabe se a própria presidenta Dilma terá interesse nisso, porque como presidenta da República, ela prefere o funcionamento normal do Legislativo, aprovar as propostas de leis, as questões orçamentárias envolvidas. Mas pode ser que o volume de informações seja tão importante que haja necessidade de debater e propor, inclusive porque está em questão ainda a convocação desse jornalista Policarpo Júnior, com quase 100 gravações diretamente entre ele e Carlinhos Cachoeira, combinação de quais matérias a revista Veja iria divulgar, produzir, e nesse sentido é possível que a CPI ainda termine revelando ao Brasil importantes escândalos que têm de ser sanados com uma reforma política, com mudanças no financiamento de campanha e com uma ação rigorosa da polícia, do judiciário, para impedir
que novas quadrilhas, que eventualmente ainda existam, sigam controlando governos inteiros, como aconteceu com o caso de Goiás. Ok, nós queremos agradecer, Paulo, mais uma vez a sua participação hoje aqui no seu jornal. Eu que agradeço.